Salve, salve, rapaz, aqui é o Sadrax e hoje tem um animezinho dessa temporada. Tinha muito otaku ceboso esperando esse anime aqui e eu confesso, erro era um deles. Chega de enrolação e bora pro vídeo. Sr. Bode, a minha voz tá em perigo. Minha avó dizia, menino, você vai ver. O anime começa mostrando um maluco fugindo de um monte de zumbi. E mano, é cada zumbizão esquisito que parece até jogador de LOL. Só que na verdade aquilo é um filme. E o protagonista de verdade é esse maluco aí, que tá assistindo, enquanto come um lamenzinho. Ó a cara do doidão, o bichinho tá judiado. Tá bem aí, mano? Tô aí firme. Ele olha as horas no celular e vê que já vai dar 4 da madruga. Que precisa dormir, porque amanhã ele vai trabalhar cedo. Famosa depressão de domingo à noite. Eu te entendo, amigão. Mas tô falando sério agora. O prota parece que tá muito cansado mesmo, tanto que ele até desmaia no quarto. E malandro, o quarto do cara parece um lixão. Como que esse moleque vive aí? Daí rola um flashback de 3 anos atrás, quando ele entrou na empresa pra começar a trabalhar. O nome dele é Tendo. E segundo o prota, no primeiro dia ele teve a impressão que era uma empresa bem animada, com uma ótima atmosfera. E esse aí é o primeiro dia de trampo dele. Ele nem parece aquele cracudo do começo. Segundo o maluco, ele sempre quis trabalhar nessa empresa e fazer grandes coisas, enquanto aquele gordola, que no caso é o chefe, apresenta o escritório pra ele, vem a 10/10 e esbarra no maluco. Tá, eu sei que isso é meio clichê, mas confia em mim, o anime é bom. Quando o doidão se dá conta de quem esbarrou nele foi uma novinha boazuda, o cara já fica como? Todo apaixonado. Mas ele não pode dar a pinta, né? De que ele é um virgão esquisito. Então ele recolhe os papéis, os dois se apresentam e cada um pro seu lado, por enquanto. Bicha boa. Mais tarde eles saem, pra eles meio que comemorarem. Os malucos do escritório fazem um monte de pergunta pro Tendo, perguntando se ele tem namorada, em qual faculdade ele se formou e coisa e tal. Os caras também falam que ele tá em forma e que se ele pratica algum tipo de esporte. O doidinho fala que sim, ele jogava rugby na faculdade. Pô, rugby é brincadeira, né, paizão? Isso aí nem é considerado esporte, é gincana. Enquanto isso, olha quem ele vê, é a novinha de mais cedo. Ele fica pensando quanto ela é linda e que faz muito tipo dele. Meninão já apaixonou no primeiro dia. Pra um cara desse aí virar shit poster é 2 palitos, tá? O protagonista fala que irá se esforçar pra mostrar bons resultados e causar uma boa impressão. Nosso rapaz já virou gado. Depois de um bom tempo lá, os malucos falam que tá na hora de ir andando. E o Tendo pensa que é cada um pra sua casa, né? Só que não, é de volta para o escritório. Eita, como trabalha. Não, papo reto, os caras trampam muito. Já é 2 horas da manhã e tá todo mundo lá, pegando no pesado. E o prota se perguntando onde é que ele foi se meter. Só tem doente nessa empresa. Trabalhando a noite toda até o dia amanhecer. E não foi só isso não. Foram 2 noites seguidas, trabalhando sem parar. Tá louco, eu não ia aguentar isso aí nunca. Mas os japoneses têm essa brisa, né? De trabalhar muito. Deve ser por isso que o país deles funciona. E por fim, ele só pode ir pra casa depois de 2 dias. Mas quando chegou em casa também, o moleque capotou. No dia seguinte, ele acorda, mas sente que ainda precisa dormir. Ele também fica se lamentando porque não quer ir trabalhar. É, meu parceiro, faz o L. Zoeira. O cara se anima e fala que isso não é nada demais e que é pra ele se acostumar, já que escolheu essa carreira e se esforçou tanto pra chegar aqui. Engole o choro e seja forte. Ele chega bem animadinho no escritório, falando que nessa empresa existe muitos benefícios. É, tô vendo os benefícios aí. Segundo o doidão aí, tem férias anuais pagas, também tem folga no aniversário e dias de folga individuais. Mas segundo o mesmo, ninguém nunca usou. Poxa, os caras gostam de sofrer, porra. Na verdade é meio que uma competição pra ver quem trabalha mais. Uai, os bichos é animado. Por exemplo, esse esquisito aí fez 150 horas a mais pra ganhar o mesmo salário. Gênio. E aquela ótima atmosfera que ele tinha sentido no primeiro dia já acabou faz tempo. Olha o tumulto que esse malucão aí tá causando. E não é só ele não. Os outros malucos têm que tomar remédio o tempo todo pra aguentar tudo isso aí. O prota mais uma vez passou a noite aí. E já de manhã nem se lembra qual foi a última vez que tomou banho. Mas isso aí pouco importa, né? Hoje ele vai pra casa e não quer saber de mais nada. Quer dizer, isso aí era o que ele pensava, né? O chefe dele vem falando que outro maluco se demitiu e agora o Tendo vai ter que assumir seu lugar no final de semana. O cara não tem um minutinho de paz. Entretanto, pra melhorar o dia do cara, a Otori aparece, trazendo o almoço pro vagabundo. O malandrão já fica lá, né? Todo timidozinho, com medo da mina sentir o fedor dele. Vamos tomar um banho, né, meu filho? Mas como a alegria de fudido dura pouco, o outro chefe dele chama a 10/10 pro seu escritório. E sim, é exatamente o que você tá pensando. Esse rolê de poço fica fazendo umas coisinhas mais pra frente com a mina dentro da sala. Ah, você tá com safadeza.
E o nosso protagonista escuta tudo e acaba ficando mais na bad ainda. Já voltando pra casa, o cara tá muito cansado. E segundo ele, se sair do trabalho, outra pessoa teria que fazer suas tarefas, complicando mais ainda a sua vida. Então, tudo que ele tem que ter é paciência e aguentar tudo. Lá ele. 3 anos depois, aparentemente tudo continua igual. E o protagonista parece que tá quase surtando. Na moral, mano, esse escritório aí parece um circo. E quando eu falo que o moleque tá enlouquecendo, eu não tô zoando não. Ele só pensa uma coisa antes de dormir, que é que ele durma e nunca mais acorde, só pra ele não precisar ir trabalhar. Voltando pros dias de hoje, ele acorda. Você lembra, né, que no começo do episódio o maluco adormeceu naquele quarto cheio de lixo. Pois então, o doidinho já acorda tiltado, como sempre, não querendo ir trabalhar. Quando sai de casa, ele vê um bilhete na sua porta. O maluco aí esqueceu de pagar o estacionamento para o síndico do seu prédio. Então ele vai pagar agora. Mas como é muito cedo, não tem ninguém na recepção. Depois de bater lá, o Tendo vê uma porta aberta. E quando o maluco entra lá, tem literalmente um zumbi, meu parceiro, que tenta atacá-lo. E quando ele vai correr, é cercado por vários outros na rua. Então sua única opção é subir. Só que esse malandro aí é tão azarado que alguém abre uma porta e ele dá com a fuça nela. O maluco levanta bem rapidinho, e como ainda tá sendo seguido, ele vai para o terraço do prédio. Chegando lá, o doidão se dá conta que a cidade toda tá infestada e não tem pra onde fugir. Aí você se pergunta, agora que o cara vai surtar de vez, vai cair duro aí. Só que não é bem assim. O prota fica feliz pra cacete, porque ele nunca mais vai precisar trabalhar. O cara prefere um apocalipse zumbi do que o capitalismo. O moleque fica muito feliz, parece até outra pessoa. Ele mata alguns zumbis e sai fazendo uns parkour louco. E olha essa animação aí. Pelo amor de Deus, que anime lindo. Segundo o prota, até ontem ele via um mundo meio cinza, sem perspectiva de melhora na vida. Mas agora tudo mudou, o mundo tá mais colorido, e depois de anos ele finalmente vai ter uma folga. Falando assim, nem parece que o doidão tá quase indo jogar no Vasco pra esse zumbi aí. Depois de fugir, ele tá deitado lá no chão, todo felizinho, pensando no que vai fazer hoje. Finalmente o cara tá com tempo livre, então tem algumas coisas que ele gostaria de fazer, como saltar de paraquedas, encher a cara, maratonar filmes o dia todo. Mano, acho que esse doente aí esqueceu que tá num fucking apocalipse zumbi. Mas por enquanto vamos deixar ele de boa, ele merece. Até que o malucão se lembra de algo que realmente importa. A Otori, a 10/10 lá do escritório. Ele não sabe se ela tá bem. E já que o maluco gostou dela nos últimos 3 anos, ele resolve ir na sua casa pra checar. E lá vai o vagabundo com a bicicletinha. Eu sei que eu já falei isso aqui antes, mas a estética desse anime aqui é muito linda, papo reto. Quando o cara chega no AP da mina, dá crise de ansiedade no doidão. Ele fica pensando que ia ser muito esquisito um colega de trabalho aparecer na sua casa do nada. Olha esse cara, por que todo protagonista tem que ser burro? Depois de algum tempo, ele toma coragem e bate na porta dela. Só que ninguém atende. Mas como a porta tá aberta, ele resolve só entrar. Tem coragem. Lá dentro, o cara tem uma grande surpresa. E bota grande nisso. É aquele gordão lá do escritório. E o que o bichão tá calvo não é pouco não. O prota fala que aquelas tantas horas trabalhando acabou com ele. E o fez esquecer de como é viver como um humano. Só que agora ele tá retomando o controle da sua vida. Quando o doidão fala isso aí, começa uma música de shounen. E eu pensei, agora esse protagonista capota o gordão no soco. E é dito e feito. O prota vai pra cima do barrigudo. E meu amigão, eu vou te falar. De onde que o protagonista tirou essa força toda aí? Eu vou começar a jogar rugby também. Logo após dar uma surra no chupeta de baleia, a 10/10 aparece. Mas agora já é meio que tarde. Ela virou um zumbi, meu parceiro. Ele começa a chorar e tal, e se declara pra mina, falando que gostou dela nos últimos 3 anos. Mas agora já foi, né, meu filho? Deu mole. O cara sai correndo pra não ter que matar a mulher, porque ele meio que gosta dela ainda. Já de noite, ele tá numa loja de conveniência, tomando umas biritas. E apesar de tudo isso, o malandro continua feliz. E adivinha o porquê? É porque ele não vai precisar trabalhar nunca mais. Enquanto ele tá cheio de pitu na mente, ele começa a filosofar e manda a real, dizendo que podemos morrer hoje ou a daqui 60 anos, mas nunca vamos ter tempo suficiente pra fazer tudo o que queremos. Agora esse maluco aí falou a true. Ele entra na loja de conveniência e pega um caderno pra fazer uma lista, escrito 100 coisas que ele gostaria de fazer antes de virar um zumbi. E é desse jeito aí que termina o primeiro episódio. Na minha opinião, esse anime aqui é o que mais tem potencial pra ser o melhor da temporada, tirando as continuações, claro. Talvez ele passe até Jujutsu, o Sukuna não aparecer logo. Tô zoando. Mas eu tava esperando esse anime aqui sair já tem um bom tempo. E já no primeiro ep superou minhas expectativas. O único ponto negativo, que não é ponto negativo se você parar pra pensar, é que eles censuraram a parte lá de
de eixi. Mas hoje em dia, a maioria dos animes tá fazendo isso. Óbvio que eu gostaria que não tivesse censura, mas é aceitável. E também eu nunca poderia mostrar essa porra no YouTube. O anime também tá disponível na Netflix, na Crunchyroll, em um monte de lugar. Se você quiser, eu posso continuar trazendo análise toda semana desse anime aqui no canal. Fala aqui nos comentários. Ou comenta o anime que você quer que eu faça análise. Deixa o like no vídeo aí. Espero que você tenha gostado e não se esqueça. Não compre lolis no Mercado Livre. Sadrax adverte. Hentai quando sento, Shinigami na cama, meu cocoru tá em chama. Uma pena que esteja numa tela presa tão longe de quem ela ama. Shinigami na cama, meu cocoru tá em chama. Uma pena que esteja numa tela presa tão longe de quem ela ama.